Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aí mais um dia com a nossa transmissão do nosso culto aí através do Facebook. Eu já quero pedir a você, que você avise aí os seus amigos, seus familiares, para estar acompanhando essa transmissão. Hoje nós estamos aqui com o grupo Elo de Amor, para poder estar abrilhantando aqui o nosso momento de louvor também. E eu queria que você participasse junto conosco, que você cantasse as canções, que você orasse junto conosco, que você acompanhasse a mensagem da Palavra de Deus. Tem uma palavra hoje que Deus preparou para o teu coração. Eu queria, antes de passar a palavra ao grupo Elo de Amor, anunciar para você que no domingo, às 19 horas, nós vamos estar transmitindo o nosso culto de Páscoa. E nós contamos com a tua presença, para que você possa agendar esse horário no domingo, às 19 horas, para estar aí com a gente, fazendo esse grande culto de adoração ao Senhor, alusivo à Páscoa. A Páscoa, ela representa a libertação do povo de Israel, mas muito mais, ela representa a nossa libertação do pecado, a nossa salvação através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz e da sua ressurreição e da promessa que um dia ele virá buscar a sua igreja. E você faz parte da igreja de Cristo. Você é a igreja aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Eu quero te convidar para domingo, às 19 horas, você está junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um culto abençoado na presença do Senhor Jesus. O Grupo Elo de Amor vai estar adorando o Senhor nesse momento. Aqui presente.
Boa noite, amada igreja. Graça e paz para você que está aí na sua casa, juntamente com a sua família, que está cultuando a Deus juntamente conosco nesse momento. Aqui estamos em um pequeno grupo, mas você está aí. Estamos juntos no mesmo espírito, em um mesmo pensamento, em um mesmo propósito de cultuar a Deus. Que você, junto com a sua família, nesse momento, na sua sala, ou na sua cozinha, ou no seu quarto, eu não sei de onde você está assistindo esse culto, mas que você possa se alegrar no Senhor com a gente também, que você possa louvar ao Senhor junto conosco nesse momento. Esse hino que iremos cantar, ele tem no seu coro falando que no Senhor nós temos paz. E nós estaremos sempre louvando ao Senhor, porque tudo Ele nos dá. Que nesse momento o Senhor possa te dar paz, possa te dar tranquilidade, possa te dar alegria, possa te dar esperança. Louvamos ao Senhor porque tudo o Senhor tem nos dado. Amém, igreja? Louvemos ao Senhor. Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. Com muita alegria e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso,
e perfeito em amor que estou aqui essa noite para falar aos irmãos a respeito de um tema sugerido pelo nosso pastor Celso. E seja lá onde você esteja agora, em casa, como a irmã Elisângela falou, né, nós vamos unir nossos pensamentos, nossos corações e em adoração a Deus, continuando ouvindo da sua palavra, e estaremos pensando a respeito do que seria ou como faríamos para adorar nesse tempo, adoração em tempo de crise. Vou usar como texto para iniciar esse pensamento Romanos, o capítulo 12, versículos 1 e 2. Aí na sua casa, não sei se você está com a sua Bíblia à mão, mas esse texto a maioria de nós é capaz de recitá-lo, né, de cor. Texto bem conhecido nosso e muito profundo e que vai nos conduzir então nessa abertura. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de, nesse tempo, pensarmos a respeito dessas coisas e pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, trazendo clareza, falando aos nossos corações segundo a nossa necessidade nesse tempo. E assim o Senhor possa edificar a Tua igreja para continuarmos a ação de comunhão, de levar o Evangelho onde quer que nós estejamos, no nosso lar, aqueles que ainda estão em atividade, no trabalho, que com responsabilidade possamos cumprir o ID. Abençoe assim a Tua igreja neste momento, para a glória do Teu nome. Amém. Bom, adoração. Adoração é um tema central na Bíblia. A gente aprende que um dos propósitos de Deus com a criação do homem foi para sua glória. Então, o homem já vem à existência, então, sendo criado por Deus com esse propósito. A adoração, então, é a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, ou a alguma pessoa. Ter veneração. Para usar um termo do Novo Testamento, é prostrar-se. Na Bíblia é comum nós vermos que quando o homem se encontra com Deus, ou com a teofania, com a manifestação de Deus, a Bíblia narra que se prostra com o rosto em terra e o adora. Então, adorar a Deus é se prostrar. Como se prostrar nesse momento agora? Tempo. O que é tempo? Também uma outra coisa que vai servir de pertinência, né, para o nosso pensamento. O tempo, a noção que nós temos de tempo é o momento em que as coisas se sucedem, os atos vão acontecendo, o que dá para a gente sentido de linearidade histórica. No nosso tempo, no Cronos, o tempo cronológico, o nosso tempo de existência, a gente tem a noção de passado, de presente e de futuro. E ter em mente as coisas do passado, compreender o presente, vai nos ajudar a projetar para o futuro algo que seja substancial e uma adoração relevante, inclusive. Sobre crise, aí já não precisa muita explicação, porque se nós olharmos para um pouco com uma história bem próxima, nós tivemos, por exemplo, a crise econômica em 2012, nós passamos pela crise do furacão Katrina, né? Foi crise sobre alguns, nós passamos pela crise também do terremoto no Haiti,
teve a crise do tsunami, nós passamos pelas todas as crises que as guerras que se abateram sobre a história da humanidade também, as mais recentes, a guerra contra o terrorismo de 11 de setembro, a guerra do Golfo, a guerra das Malvinas, a guerra do Irã e do Iraque, a guerra da Iugoslávia em Sarajevo, a Segunda Grande Guerra. Então tudo isso foi crise para a história da humanidade. E em todos esses tempos a igreja não cessou a adoração. O que é diferente no momento que passamos hoje é o fato de que a crise do Covid-19, ou do novo coronavírus, ela se abateu sobre toda a humanidade quase que ao mesmo tempo. Enquanto um conflito entre duas nações acontece num setor e muita gente pode estar longe, enquanto um terremoto, o epicentro acontece em outra região do globo e toda o restante da humanidade está distante, com a ameaça do coronavírus se abateu sobre todos. E isso dá a gente contornos diferentes para a crise. E hoje a crise que a gente vive é uma crise às vezes de isolamento e às vezes de afastamento dentro da nossa casa. E a gente vai pensar na adoração para esse molde que nós temos, para o tempo que nós temos agora, que é pensando dessa forma. O pastor Celso estava pregando uma série de mensagens no livro de Neemias e contando a reconstrução dos muros de Jerusalém e como que foi a volta do exílio do cativeiro babilônico, que foram 70 anos de cativeiro. Nós estamos aí com um pouco mais de 15 dias de isolamento, né? Algumas igrejas começaram antes mesmo do decreto das autoridades, outras começaram tão logo houve o decreto, e nós estamos sentindo falta de estarmos juntos, de cultuarmos juntos. Imagina 70 anos longe do local que era o único local para adoração. Hoje nós podemos adorar de onde nós estamos. Nós aqui, os poucos que estão aqui no templo, os que estão aí em casa e mesmo fora desse horário. Mas para aquela época do cativeiro babilônico só havia um lugar para adoração, que era no templo em Jerusalém. E aquela crise específica fez com que houvesse a renovação da mente do povo hebreu, e eles repensaram a forma e houve uma reestruturação do modelo de religiosidade. É do cativeiro babilônico que vem a prática ou a cultura da sinagoga. Até antes do cativeiro babilônico não havia a prática da sinagoga. Depois do cativeiro babilônico, foi possível se criar comunidades judaicas e em torno dessa comunidade ter a sinagoga. E por que eu estou citando isso? O modelo de culto que nós temos, o modelo de culto cristão, é um modelo copiado da prática da sinagoga, que é com cânticos, a leitura da palavra, no estudo da palavra, as orações. Aquela crise do cativeiro babilônico trouxe para a gente o nosso modelo de culto. E para hoje, como que seria e qual seria a oportunidade que a gente teria para renovar o entendimento e dar um novo sentido à nossa prática de adoração? Como a adoração, eu já mencionei, é um tema central na Bíblia, o texto mais utilizado quando a gente fala sobre o assunto é o texto de João 4, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana na beira do poço e fala para ela: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A relevância então da adoração em espírito e em verdade se dá porque a prática religiosa, mecânica e fria fez com que ao longo da história o homem se afastasse do mais importante, da devoção
pessoal e íntima com Deus. Em Isaías nós temos pelo menos o profeta, Deus falando através do profeta 2 vezes, reclamando a respeito, logo no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 14, depois no capítulo 29, de 13 a 14 também. Inclusive esse texto Jesus cita em Mateus 15, quando fala: hipócritas, vocês me honram, como bem profetizou a vosso respeito Isaías, porque vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. A relevância da adoração ao Espírito em verdade é porque o tempo todo Deus sempre buscou intimidade com o homem, está próximo com o homem. Se nós olharmos para o início da narrativa da criação do homem, Deus não criou um sacerdote, Ele não fez um sacerdote, uma sacerdotisa, Ele não criou uma religião, um templo, Ele criou um homem, uma mulher, fez um lar, deu uma família e teve relação com o homem, de proximidade, de visitá-lo, de conversar. Essa é daí que parte a adoração. Então a nossa adoração em tempo de crise deve ser vivida voltando para o que é importante na adoração que nós devemos prestar a Deus. Um erro muito comum de muita gente, por descuido, acredito, é achar que a adoração começa quando a gente chega na igreja. O pastor, o dirigente já deu a abertura, o Ministério de Louvor já cantou o primeiro cântico, e temos uma leitura bíblica, logo em seguida cantamos mais 2 cânticos, e normalmente é tudo bem pensado, né? É um culto racional, então as músicas vêm crescendo, levando aquela mensagem para um ápice, com as participações, tem a pregação no final e termina o nosso culto, e o erro às vezes é pensar que a adoração começa ali, quando ali na verdade é o desembocar do rio. A adoração tem que começar muito antes. A adoração deve começar em casa, não no dia do culto, né? O meu primeiro pastor batista foi o pastor José Baltazar de Oliveira, e ele falava o seguinte: a adoração, ela começa no ato da conversão e se projeta para a eternidade. Ela não termina, ela começa na vida de todo mundo, no momento em que a gente entrega o coração para Cristo, e ela não acaba, ela se projeta para a eternidade. Mesmo depois da morte, a adoração continua. O que tem horário para começar e para terminar é culto. Esse culto que está sendo transmitido agora tem horário para terminar. Ele não será eterno, mas a nossa adoração continuará mesmo depois que nós desligarmos as câmeras, que apagarmos as luzes e formos embora. A adoração será contínua. Então, como que é a adoração nesse tempo de crise? Ou como que deve ser? Eu quero mencionar pelo menos 3 dimensões de oração, de adoração, ou pelo menos 3 atos de adoração e que a gente deve experimentar. O primeiro, então, é a vida devocional. A nossa vida particular, aquela adoração em secreto, acontece lá no quarto, onde ninguém nos vê. Nesse momento a gente começa a ter intimidade com Deus. Não tem um modelo para isso, não é da forma que eu experimento, não é da forma que algum irmão que está aqui experimenta. Cada um vai ter uma forma, uns vai ser no final do dia, outros vai ser durante o dia, no meio do dia, outros no início do dia, outros uma vez por semana, mas precisamos cultivar, precisamos ter Deus como amigo e amigo de perto. Eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos que eu não vejo há anos, apesar da distância geográfica ser pequena, e na frente da casa de alguns eu passo várias vezes por mês. Quando a gente se encontra é uma alegria, e o momento que a gente está junto é o momento de trocar informação, saber como que está o filho, como que está a família, como que está a carreira profissional, como que estão as coisas na igreja, qual projeto, tem algum projeto novo. A gente tenta colocar em dia as informações um com o outro. Então, a amizade existe, a consideração existe, é um amigo muito chegado,
mas não tem intimidade com Deus. E para a experiência da adoração e da devoção, não pode ser nesse nível, tem que ser uma amizade de mais perto. A gente precisa gastar mais tempo com uma conversa substancial, abrir mais o coração, contar os segredos das frustrações, os medos, ao chegar ao ponto que um já sabe tudo do outro sem o outro falar. Às vezes só de ver, só de olhar, não precisa às vezes nem ser olhar nos olhos, às vezes só de ver a forma como o outro está andando, a gente já sabe se ele está bem, se não está, se pode estar passando por dor, se está preocupado. Isso é intimidade. Então, a vida devocional, a adoração que começa lá no particular, no quarto e pessoal, ela traz consigo essas marcas. É desse jeito. E qualquer outro nível, qualquer outro ato de adoração tem que primeiro ter passado por esse. Eu não estou dizendo que não irá acontecer de alguém chegar distraído e entrar num templo e no ambiente de adoração, no tempo de culto, ele não ser tocado por Deus diante das coisas que ele estiver vendo, e que ele comece a adorar, aqueça o coração e comece a adorar. Isso pode muito bem acontecer e acontece com muita frequência, mas não deve ser a forma principal, não deve ser a regra, principalmente para os crentes em Jesus. E eu vou dizer mais, principalmente para os ministros de Deus, aqueles que atuam na casa do Senhor, liderando, principalmente no culto, preocupado com a adoração. Não deve ser dessa forma. Precisamos passar pelo momento a sós com Deus em nosso quarto. Então, o primeiro ato seria a vida devocional e o culto particular. O segundo, e alguns experimentam e outros não, é a vida comum do lar, como local também de adoração, né? E agora, com o confinamento, muitos estão descobrindo o prazer de cultuar a Deus nesse momento, e também alguns descobrindo as dificuldades ou os empecilhos que tem dentro da nossa casa, às vezes, para que isso aconteça. Na questão do culto no lar, o culto doméstico, a adoração na família, a dificuldade às vezes é que nem todos que ali estão de forma voluntária, enquanto o culto público que acontece nas nossas igrejas, ele tem uma presença voluntária, as pessoas voluntariamente saem de suas casas e para lá se dirigem para prestar culto. Em casa, às vezes, a presença não é voluntária, porque ele já está lá. E uma das dificuldades, então, é que, primeiro, assim como o culto público, a adoração tem que ter acontecido de cada um individualmente no seu particular, para depois acontecer com a família reunida. O culto doméstico, então, traz essas marcas, né? E eu quero pensar em algumas dificuldades que a gente precisa quebrar. Primeiro, eu tenho filhos, eu preciso participar daquilo que chama a atenção dos meus filhos, do momento deles. E lá em casa é engraçado, porque meus filhos gostam de hip hop, a Débora gosta de música clássica e eu gosto de jazz. Imagina só. Mas uma coisa que a gente tem em comum é que sentar com eles e ouvir a música deles. Então a Débora acaba aprendendo a cantar lá um monte de hip hop, uns 10. Eu sento no piano e vou tocando enquanto eles estão cantando. Eles ouvem a música clássica, eles ouvem o jazz. Então, quando a gente se senta para cantar louvores, para fazer um culto doméstico, já é natural aquela reunião, porque não acontece de forma imposta, não acontece como o culto, né, público, que tem um horário certo para começar, quem vai cantar, quem vai pregar. Não precisa dessa estrutura organizada, porque o número de participantes é pequeno e pode acontecer de forma bem simples, bem informal.
às vezes só comentar um pedido de oração. Vocês provavelmente têm também as experiências de vocês, eu estou trazendo a minha, mas uma coisa que ajudou a quebrar a dificuldade ou a barreira para se reunir para um culto no lar foi um começar a ouvir a música do outro, um começar a prestar atenção no que o outro gosta de fazer, no que o outro gosta de ouvir e estar perto para ouvir, estar perto para conhecer daquilo que o outro gosta. Uma das coisas que ajudou, então, é essa. Em relação ao casal, aos pais, ouvir também um ao outro. Nós temos os filhos, mas eu preciso também ouvir a minha esposa. Minha esposa precisa me ouvir. E na medida que a gente vai fazendo essa troca, nós vamos quebrando também a dificuldade para se reunir para fazer o culto doméstico. Eu lembro que as primeiras vezes assim que nos casamos, a Débora me chamava para o culto doméstico, mas era sempre no pior horário para mim, né? E ao invés de reclamar e sugerir um outro horário, eu ia meio a contragosto. Então, isso é muito ruim. Na medida que a intimidade foi crescendo, que fomos nos conhecendo melhor, ficou mais tranquilo, e é dessa forma que tem que ser. E uma coisa muito importante nessa hora em que a maioria está dentro de casa, isolados, é que a gente precisa respeitar também o isolamento do indivíduo. Está todo mundo com as tarefas, as crianças acordam já preocupadas com a aula online, vai fazer as atividades, depois tem o almoço, tem mais atividade para fazer para o dia seguinte, talvez o pai tenha saído para trabalhar, quando ele volta, que pensa que vai descansar, não, agora é a hora do culto no lar. E a gente não dá tempo de um ou outro ajeitar a vida, de às vezes ter o seu a sós com Deus também, ter o seu a sós consigo, é uma coisa muito importante. E a partir do momento que a gente começa a respeitar essas coisas, o ambiente do lar fica mais favorável para a gente realizar o culto no lar. E aí ter adoração em família, isso é a parte, então, da primeira comunidade, né? O terceiro ato, então, é a adoração no culto público. Dessa eu vou falar mais detalhadamente quando nós estivermos juntos, porque para a adoração, no tempo de crise que a gente passa agora, a gente precisa ter em mente pelo menos essas duas e nos preocuparmos com essas duas formas. A nossa adoração devocional particular de cada um e a nossa adoração em família. Então fica aqui o conselho do seu ministro de música para, na hora de realizar o culto no lar, fazer dessa forma, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer com que haja a comunhão, que é o importante entre nós. E às vezes se impor, né, por causa da autoridade que eu tenho como pai, se eu quiser resolver impor que todos tenham que estar, no início eles não vão tolerar muito e com o tempo pode não gostar nem de vir à igreja, né, e nem de ficar em casa também. E quando a gente faz de forma mais natural, de forma mais espontânea e se preocupando com o outro, sem a forma rígida, lembrando, é um grupo pequeno, então não precisa de ter muita organização, de muito detalhe, pode acontecer a qualquer momento, tanto que às vezes a gente pode encontrar mais devoção num piquenique na Quinta da Boa Vista com a família do que às vezes em muitos templos no momento de culto. É porque justamente a diferença está na voluntariedade de prestar culto, lembrando que nós estamos servindo ao nosso Deus. E para terminar, eu quero deixar com os irmãos Colossenses 3, a orientação a respeito de como que a gente vai cultuar a Deus nesse momento e como vamos adorá-lo nesse tempo de crise. Colossenses 3, versículo 15 em diante, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se nós vamos continuar adorando num tempo de crise, precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus e cultivar a intimidade da nossa família na presença de Deus também em culto doméstico, pedindo sabedoria a Deus, muito temor, para que a gente, nesse tempo, não crie uma barreira para que o nosso cesse a adoração do nosso lar. Que dessa forma, o meu desejo como ministro de música é que a gente não cesse a adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de pensarmos a respeito dessas coisas. Permita que nunca cesse o louvor no nosso lábio a Ti, que nunca cesse o desejo no coração de se prostrar diante de Ti, e que a gente experimente no nosso quarto, em secreto, essas coisas, que a gente tenha liberdade e oportunidade de desfrutar disso em nossa família, e que tão logo cesse essa ordem de isolamento, que a gente possa aqui, em Tua casa, Te adorar, nos abraçarmos e nos alegrarmos diante de Ti, e prestar a Ti um culto racional, um culto onde o sacrifício vivo, a nossa presença, esteja alinhado com o Seu coração, e que o Senhor abençoe assim a todos quantos Te servem e que desejam Te prestar adoração dessa forma, de forma genuína, para a glória do Teu nome. Abençoa assim o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que você vai ter que ajustar no seu vídeo.